Bom, aí a metodologia da implementação, certo? Então, vamos relembrar que a gente tem o uso avançado. O uso avançado engloba o uso básico, tá? E aí a gente vai começar a ignorar a questão do uso básico. Agora o uso básico está englobado pelo uso avançado. Então, nós temos aquele filtro Meu Drive, que é os arquivos que são meus, particulares, e eventualmente eu compartilho com terceiros. Eu tenho o filtro Compartilhados comigo, que são arquivos de terceiros que efetivamente são compartilhados comigo. E eu tenho o filtro Drives compartilhados, que são áreas comuns a diversas pessoas, áreas em comum com diversas pessoas, tá? E que, na ausência de uma ou de outra pessoa, aqueles arquivos permanecem disponíveis para as demais. Certo? Então, focando nesse tipo de implementação que o Google nos disponibiliza e focando no tipo de uso que a grande maioria de usuários da Unipampa já está habituado a fazer do Drive Z, tá? A gente começou a pensar como implementar que a migração não seja tão traumática para os usuários, ou seja de fácil implementação, de fácil aceitação, vamos dizer assim. Então a gente começou a fazer uma avaliação. Tá, quais são as condições que um usuário, quando seja confrontado com uma situação de migrar seus arquivos daqueles servidores, porque eles eventualmente, num futuro, não sei há quanto tempo, vão ser extintos, vão ter que fazer, que tipo de avaliação que esses usuários vão ter que fazer com relação a esses arquivos. Tá? Então, basicamente, são 3 avaliações que têm que ser feitas. Tá? Primeiro, antes de mais nada, o conteúdo daquele arquivo. E aí a importância do envolvimento dos usuários, tá, pessoal? Por que é tão importante que os usuários participem desse processo e isso não seja feito de maneira autônoma por sistemas como alguns já apresentados aqui, mas que a gente não abordou, ou geração de demanda para os setores de TI, porque quem sabe desses conteúdos de arquivos são os próprios usuários. Tá? Então, a primeira questão que surge é o conteúdo desse arquivo que vai ser movido para a unidade compartilhada, esqueça a unidade compartilhada, desculpe, que vai ser movido para a nuvem, para o Google. Ele é de interesse individual ou coletivo? Primeira pergunta que se deve fazer. Se a resposta for individual, então a destinação do arquivo é o drive particular, ou seja, o meu drive. Tá? Então é jogado ali no meu drive e é encerrado o processo. Tá? Ou seja, é uma situação de conteúdo privado para controle pessoal de informações. Não diz respeito a mais ninguém. É uma planilha que eu controlo lá para saber como é que meu processo é administrado por mim mesmo. Tá? Não diz respeito a mais ninguém. Então, joga no drive particular e está encerrado o assunto. Se por outro lado a resposta for não, esse arquivo que eu utilizo é de interesse coletivo. Ou seja, é uma planilha para controle de processos, mas não sou só eu que faz uso. Sou eu e mais um grupo de pessoas. Tá? Então, automaticamente a gente cai para uma segunda pergunta. Esse conteúdo que é de interesse coletivo, ele tem informações sensíveis dentro? Se a resposta for não, nós automaticamente na geração desse projeto nós vamos disponibilizar um drive público que vai ser acessível por todos os docentes e todos os técnicos. Então esse é o local de automaticamente jogar esse tipo de arquivo. É um arquivo de interesse coletivo e não tem informações sensíveis. Então é uma situação de conteúdo público sem restrição de acesso. Tá? Então o direcionamento do arquivo é esse aqui e está encerrado o processo também.
essas duas últimas situações que estão aqui são as que efetivamente vai exigir interação ocasional, tá? Com a gestão do serviço por meio de geração de chamado, tá? Bom, o arquivo que eu estou movendo é de interesse coletivo e sim, é de interesse, contém dados sensíveis, tá? Então a gente cai numa última pergunta, tá? Esse conteúdo, esses arquivos que têm esse conteúdo que são coletivos e sensíveis, são para uso de um grupo de trabalho estabelecido que está lá na estrutura organizacional da Unipampa, que existe uma estrutura formal, direitinha, concebida, que tem uma chefia imediata. Sim, então é um meu grupo de trabalho, então precisa ser constituído um drive coletivo e nesse drive coletivo é jogado todo esse conteúdo. Então, situação de conteúdo coletivo entre pessoas de time permanentemente constituído e que deve ter uma constância de acessos, ou seja, o cara é removido daquele setor e foi para outro, os arquivos seguem lá para os outros colegas. O cara saiu da instituição, foi para outra carreira, outro trabalho, sei lá, saiu da instituição, os arquivos continuam lá disponíveis para aquele grupo de trabalho do setor, por exemplo. Bom, mas aí a gente tem uma outra opção, uma outra possibilidade, que são grupos de trabalho que são ocasionalmente constituídos. Eles não estão na estrutura organizacional. Eles são grupos de pesquisa, eles são bolsistas, eles são pessoas que estão trabalhando e que eventualmente são de fora da Unipampa e que têm conta no Gmail. Tá? Então, nessa situação, provavelmente esse grupo tem uma pessoa responsável. E aí essa pessoa estabelece esse pedido de criação desse drive particular e compartilhamento com as pessoas em específica. Então é uma situação de conteúdo coletivo entre pessoas de time ocasionalmente constituído. Amanhã depois termina o trabalho, eles encerram as ações envolvendo aquele grupo, de repente se pega o drive, se zipa ele, se compacta ele numa pasta e se larga em algum lugar para consulta futura. Tá? Então essas são as avaliações que o usuário tem que fazer de acordo com o conteúdo dos seus arquivos, tá? Mas apenas essas duas exigem interação do usuário com a DTIC pelo sistema de chamados. Essas duas aqui vocês já vão ter disponíveis praticamente a partir do curso, tá? da capacitação. Bom, vamos para diante.